Olá, boa noite! E aí, pessoal, hoje vamos começar, a nossa terceira live Encontro do Conhecimento. A nossa convidada de hoje é a minha amiga Sandra Bueno e a gente vai falar hoje sobre terceira idade, preconceito, sobre quiropraxia. E a gente vai explicar, as formas mais sutis aí de preconceito, e como isso acaba nos limitando também no dia a dia. Lembrando, que a quiropraxia ela é para todas as pessoas, que quer viver melhor, tá? Enquanto a gente espera aí o pessoal ir entrando na live, eu gostaria que vocês fossem compartilhando com quem ainda não entrou, né? Vamos ajudar aí o algoritmo do Instagram a melhorar. Só clicar aí no aviãozinho e compartilhar, tá? Vocês podem também ir deixando os comentários no direct, que daí a gente consegue responder depois, tá? As perguntas que forem deixadas aqui no feed a gente não consegue assistir depois, responder. Essas visualizações não ficam acessíveis pra gente, então vocês podem ir deixando no direct, tá? Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar hoje sobre como a quiropraxia pode nos ajudar na terceira idade. Vamos falar de preconceito, de como essas atitudes acabam nos limitando, né? Às vezes a gente mesmo cria esses muros, né? Eu vou já convidar aqui a Sandra para entrar. Vamos lá. Oi, Oi, Sandra, boa noite, seja boa noite, bom bem-vinda. te ver. Igualmente. A Sandra que me fez criar vergonha na cara para começar minhas lives, já estava com esse projeto há horas na cabeça, e não tirava isso não colocava em prática, na verdade, né? Então a Sandra teve a iniciativa de começar o canal dela no YouTube. Eu recebi lá o convite dela para me inscrever na página, Descomplica. Convido vocês também a entrar na página da Sandra. Com certeza ajuda bastante a gente a descomplicar, né, Sandra? Ah, com certeza, eu tento ao menos, né? Eu preciso dizer que o meu trabalho é descomplicar a vida das pessoas. Isso aí, maravilha. Então tá, a Sandra hoje é minha amiga já há bastante tempo, né? Minha madrinha de casamento, a Cupida. E a Sandra é psicopedagoga, né? Trabalha já há bastante tempo treinando equipes para receber pessoas com algum tipo de deficiência, né? No, no trabalho, né? E faz esse trabalho bem importante também já há muitos anos, né, Sandra? Trabalhou na PAI também. Sim, na verdade, são mais de 40 anos de carreira, né? Mas é que eu comecei com Sim. 5 anos, entendam isso, por favor, né? Ela mesma acabou de dizer que tem uma aluna, ex-aluna minha com 50, não tem como mentir, né? É, então, comecei muito cedo já na inclusão, com 14 anos eu era professora de balé e eu tinha uma aluna surda. Na verdade, eu nem sabia o que que isso era, né? A inclusão que entrou na minha vida, invadiu, mas nesse, voltado mais para o trabalho nos últimos 15 anos, assim, 11 anos, praticamente só nisso. Maravilha. Então tá, Sandrinha, muito obrigada pela tua disponibilidade, em estar aqui com a gente essa noite, trazendo o teu conhecimento técnico.
nos ajudar a desmistificar e a descomplicar, né, o preconceito aí na terceira idade. Sandra, eu gostaria também que tu, né, ao se apresentar, explicasse pra gente também como que a quiropraxia entrou na tua vida. Olha, tá aí na minha frente a quiropraxia, né? Eu tenho um histórico de muitas lesões já em função de começar lá com o balé, né? Mas mais especificamente em 2005, eu acho que foi, melhor a gente não puxar muita data, né? Eu sofri um acidente de carro, né? Não, eu acho que antes do acidente foi o meu pé, que eu torci, né? Que eu rompi os ligamentos, lembra? Isso. E fazia tratamento, e fazia tratamento, e fazia tratamento, e nada funcionava, e fazia fisioterapia. Eu fui lá, a Cleide no estalo, curou meu pé. Mãos mágicas, né? Ai, E depois querida. um acidente em 2005, onde eu sofri lesão de chicote, né? Graças a Deus não era o meu momento, mas o meu carro rodopiou, foi uma situação bem, bem séria, onde também a Cleide, com ajustes, fez coisas que eu estava frequentando fisioterapia e que não funcionava, né? Então, Sim, mas começou principalmente pela amizade que a gente tinha ali, porque naquele momento a quiropraxia era algo muito novo, né? Ao sim. menos para mim era algo muito novo, eu não conhecia, né? Eu vou te dizer que ainda é, viu, Sandra? Ainda tem muito misticismo em cima da técnica, né? Muita gente ainda não entende o quanto a quiropraxia pode auxiliar, né, as pessoas e o fato da gente remover uma subluxação, né, de tornar essa articulação mais funcional, ela acaba devolvendo muitas outras coisas, né? Então a pessoa vai se sentindo mais capaz, vai começa a fazer o que já não vinha fazendo e nem se dava conta que era por causa daquela disfunção, né? Às vezes até de uma dor que limita também, né? Mas eu queria aproveitar também, né, e me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Cleide Fernandes, sou quiropraxista desde 2006, estou formada. Eu comecei a atender com quiropraxia uns 2 anos antes de me formar, né? E atendo aqui em São Leopoldo, é Grande Porto Alegre, já atendi em Porto Alegre, Canoas, Salvador também, e tenho a minha clínica aqui, então, em São Leopoldo. Atualmente, né, eu tenho trabalhado bastante com terceira idade, foi onde eu pedi esse auxílio para a Sandra, né, para ajudar a gente a desmistificar um pouco, né, alguns conceitos. E pesquisando, né, para a gente ter esse bate-papo hoje, eu me deparei com uma normatização, né, da OMS, que na verdade me chamou bastante atenção, que eu não tinha parado para pensar ainda, né, que essa classificação, né, de envelhecimento, ele tem 4 estágios. Então, eu vou ler aqui, tá, para não mentir para vocês. Então, a meia-idade é considerada, né, pessoas de 45 a 59 anos. São pessoas ainda bem jovens, né? Se a gente for parar para pensar, as mulheres hoje estão tendo filhos aí com 50 anos, né? Aí, e vida que segue. Então, tu pensa, né, com 50 anos já é considerado meia-idade, né? Idosos, então, a partir de 60 anos, né, de 60 até 74 anos, são considerados como idosos, né, e ancião, gente, a partir de 75 anos, né, de 75 a 90 anos, ancião, e velhice extrema a partir dos 90. Ontem eu ainda estava ouvindo a Rádio União, aí eles estavam entrevistando uma senhora com 103 anos, lúcida, tranquila, né, falando de toda a história da vida dela, que conseguiu ir para Portugal, que era o sonho dela, comemorar os 103 anos dela, né, e daí eles perguntaram para ela, mas qual o segredo, né, para estar com 103 anos e tão bem, e ela, é muito amor, eu tenho amor à vida, eu tenho amor à minha família, eu tenho amor à minha casa, tudo me motiva, eu sou muito feliz, né? Eu acho que isso é um gancho também que a gente pode aproveitar, né, Sandra? É tu ter um direcionamento, assim, as coisas vão
vão se encaminhando, a vida vai passando, né? E tu vai te mantendo com a cabeça mais jovem, né? Com um direcionamento. Segue fazendo sinapses, né? Quem não pensa não faz sinapses. Exatamente. Uhum. Então, né, como esse assunto é bem importante, né, pertinente para a gente enquanto profissionais e mães e tendo pais idosos, enfim, né, acho que todo mundo conhece alguém da terceira idade ou que seja idoso e que a gente pode estar, de certa forma, também auxiliando, né, e orientando e desmistificando e ajudando essas pessoas também a viver melhor, né? A ver as coisas um pouquinho diferente. Até porque aquela ideia, né, do idoso caquético, incapaz, já virou mito, né? Coisa de livro de história, a gente já não vê mais, são raridades, né? Então, com a quiropraxia, né, especificamente, a gente consegue fazer com que o idoso consiga pensar melhor. Por que eu digo isso? Ao momento que a gente remove essas subluxações, né, da coluna, a gente restabelece a comunicação do sistema nervoso, né? Então, a coluna ela é o berço do sistema nervoso, a gente remove essas interferências neurológicas, né, de uma forma mecânica, e acaba fazendo com que esse cérebro funcione melhor, né, fique mais ativo, a pessoa vai tendo mais habilidades para fazer algumas coisas e tudo vai melhorando, tá? Sandra, eu separei aqui umas perguntas para ti, tá? Eu queria que o pessoal que está nos assistindo aí falasse de que cidades estão nos assistindo, para a gente ir tendo um norte também para ir falando para vocês, tá? As lives, elas estão ficando salvas também no meu perfil do Instagram, do YouTube, e também na página do Facebook. Depois, se alguém tiver que sair ou quiser compartilhar, né, vai estar lá disponível também. Sandra, vamos começar então com esse assunto aí. Explica para nós o que é preconceito. Bom, preconceito para mim é algo muito simples de se explicar, tá? Apesar de não acharem isso. Quando eu disse isso pro meu filho, ele disse: mãe, tu é louca, tu vai falar isso na internet? Eu disse: vou falar o que eu penso, é para isso o meu canal. Ter preconceito é normal, mas vão cair em cima de ti. Não, porque eu tenho um ponto de vista. Para mim, não existe essa coisa de dizer, eu não tenho preconceito. Todo mundo tem preconceito. O preconceito é um mecanismo de defesa. O que que o preconceito faz? Ele diz assim, opa, pensa primeiro. Isso é o preconceito. O que eu não posso é me tornar uma pessoa preconceituosa. É como ter ciúmes, né? Tu vê alguma coisa, tu te sente incomodado, tu acha que tu está sendo deixado de lado, alguma coisa, o ciúme vem. Eu não posso me tornar uma pessoa ciumenta. Eu tenho que saber por que é que eu estou sentindo aquilo. Então, o preconceito, assim como o ciúme, como a raiva, a gente sente raiva, vai dizer, eu nunca sinto raiva. Isso não existe. A gente sente raiva. O que eu não posso é me tornar uma pessoa raivosa. Então, eu preciso conhecer o meu sentimento para saber por que é que eu estou sentindo aquilo. E o preconceito é isso. Ele me previne de cair em armadilhas, né? Infelizmente, nós temos algumas questões culturais muito fortes. Por exemplo, com relação ao negro. O negro foi sequestrado da sua terra, foi escravizado, foi humilhado, fizeram horrores com o negro. E até hoje tem gente que acredita que o negro é ruim. Porque sim, provavelmente, em algum motivo, esse negro se rebelou. Quem não se rebelaria, né? Sim. Qualquer um. Mas isso hoje não se entende mais que alguém consiga sair gritando, como agora tive aqui em Tramandaí, uma pessoa que gritou com a brigadiana, porque a brigadiana era negra, era mulher, quer dizer, dois defeitos terríveis, né? Para aquela pessoa. Gente, isso é ser preconceituoso. O preconceito é quando eu olho para alguma coisa e tipo, opa, não conheço, vou tomar cuidado. Se isso fosse levado com mais cuidado, por exemplo, não se cairia em tantos golpes na internet,
Então, ele nos previne. Eu sempre digo que todo sentimento é saudável, inclusive a raiva. Como, Sandra, é saudável ter raiva? Sim. A raiva, às vezes, ela serve para eu me indignar e para eu mudar alguma coisa. O que eu não posso é ficar raivosa e ficar pensando, eu quero que aquela pessoa morra, eu quero que não sei o quê, sabe? Que ter Uhum. raiva é a mesma coisa que querer tomar veneno e querer que o outro morra, né? Sim. Porque o outro, às vezes, nem sabe que é objeto da raiva. Então, o preconceito, ele é isso. Ele é um preconceito, como já diz, né? Que eu tenho de algo que eu não conheço. Então, Uhum. ter preconceito é normal. E só tem uma cura para o preconceito. É a convivência. É só a convivência que muda. Às vezes a gente encontra uma pessoa, nunca viu aquela pessoa, e diz, não fui com a cara dessa pessoa. E daqui a pouco acaba convivendo e descobre uma pessoa maravilhosa, né? Então, isso é a que vai mudar qualquer preconceito. Não existe outra forma disso terminar. Agora, enquanto alguém, né, diz assim, ai, pois é, eu não tenho preconceito, ai, sabe, mas eu prefiro não conviver com gays. Oi, como não é preconceituoso? É super preconceituoso. Sim. Ai, não, eu tenho vários amigos negros. Oi, amigo tem cor, né? Sim. Então, assim, ó, é o preconceito camufladinho ali, né? Lá no fundinho, eu preciso reconhecer que eu tenho e tentar entender por que é que eu tenho esse preconceito. O que que me levou até esse sentimento? É o único jeito disso se ah, desaparecer da minha vida. É convivência, né? Mas Sim. preconceito todo mundo tem. Sim. Eu tenho visto, né, muitos casos, assim, de idosos, ou seja, pessoas a partir de 60 anos, né, que estão super ativas e não se veem como velhos, né, mas que, de certa forma, se veem no lugar, né, às vezes até ridicularizados, assim, pelo convívio familiar ou social, né, por estarem fazendo coisas que um idoso não poderia estar fazendo, né. Então, isso também é uma forma de preconceito, né, Sandra? Com certeza. Primeira coisa, assim, ó, que eu acho que falta muito no humano entender para evoluir, é que gente é gente. Gente não tem cor, não tem sexo, não tem idade, e que gente pode tudo. Gente Uhum. pode tudo que queira fazer. Claro que nem tudo que me é permitido me convém, né? Uma das máximas do Espiritismo. E isso serve para a vida, nem tudo que me é permitido me convém, né? Eu tenho que ter o meu preconceito também com relação a algumas coisas que vai me preservar. Né? Eu, por exemplo, não vou sair fazendo uma doideira aí do nada. Posso até querer fazer uma coisa mais com mais aventura, mas eu vou me preparar primeiro. Então, e não é que eu não possa, tá? Sim, Mas o que as pessoas têm que parar é de dizer assim, ó, que tem idade para as coisas. Não existe idade para as coisas, existe disposição para fazê-lo. Tá? Eu acho que as pessoas precisam também parar de se importar tanto com como é que o outro vive e se preocupar mais com o como eu estou vivendo, né? Preocupar sim, consigo mesmo. Mas olha a roupa. O que que eu tenho a ver com a roupa do outro? sim, Né? Assim como eu digo a questão da sexualidade, que as pessoas se preocupam. Eu só quero saber da sexualidade do outro se eu estiver preocupada, se eu estiver interessada em transar com ele. Se sim, não, ó, para ser meu amigo, para ser meu colega de trabalho, para ser meu parceiro de festa, para mim não interessa, né? sim, Com quem ele se relaciona sexualmente. Então, isso também é com relação à idade. Sabe por que é que tem. Eu escuto assim, nossa, eu dirijo às vezes 300 quilômetros para ir e 300 quilômetros para voltar a trabalho. E daí eu escuto, nossa, mas tu vem sozinha? Tu vem dirigindo? Dá vontade de dizer, não, eu tenho um carrão, motorista, né? Com esse monte que eu ganho aqui, eu venho de helicóptero, né? Tem um helicóptero que me baixa aqui no pátio da empresa, né? Porque eles acham, por ser mulher e pela minha idade, que eu não posso daqui a pouco estar dirigindo sozinha. Mas tu dirige de noite? Oi, fiz cirurgia de catarata, qualquer coisa, bota um óculos, o resto tá perfeito, sabe? Isso também, hoje em dia, a gente tem muito recurso que talvez uma pessoa na mesma idade tivesse mais dificuldade de lidar. Mas a sim, medicina evoluiu para muita coisa. Hoje, a pessoa com deficiência, pessoas que há pouco tempo atrás sofriam um AVC, às vezes ficavam inutilizadas pelo AVC. sim, Hoje, não. Hoje, a medicina consegue resgatar, consegue trazer de volta, e a pessoa, às vezes, com alguma sequelinha ou outra só, né? Então, o mundo evoluiu e o pensamento das pessoas tem que evoluir, né? Não só mulheres, mas pessoas podem estar onde quiserem.
né? sim, E onde elas acharem que deve. Os outros não têm que estar se envolvendo sabe, se escandalizando, porque uma coisa é até admirar-se, talvez, mas algumas pessoas começam a recriminar isso e julgar. Ai, mas nessa idade? Como assim? Cabelo comprido. Ai, mulher depois dos 40 anos com o cabelo comprido? Como assim? hum, Ah, o cabelo é meu, né? sim, Não quero cortar o meu cabelo. Por que que eu vou cortar o meu cabelo? Né? Porque agora tu já vê as mulheres com o cabelo comprido, mas há bem pouco tempo, a mulher que tivesse um pouquinho mais de idade, tudo era cabelo curtinho, cabelo curto. Por que isso? Por que que a idade sim, tem que te tirar coisas que tu gosta? Se tu gosta do teu cabelo, por que que a idade tem que te tirar isso? Né? Não sim. tem nexo. E Isso assim é é simplesmente preconceito. a mesma coisa com o estilo de roupa, né? Às vezes até quer passear, quer sair, né? Ai, mas vou ir sozinha, o que que vão dizer, né? Mas se permitir também, né? Fazer o que gostaria de fazer e muitas vezes as responsabilidades do dia a dia, filho pequeno e, né, vai te levando por um caminho que tu acaba não realizando muitas coisas, né? Eu acho que isso é um diferencial também hoje. Hoje, a pessoa mais velha, ela tem condições que ela não tinha antes de fazer, em função financeira, em função de ter filho pequeno, em função de ter responsabilidades. Hoje, as pessoas estão aposentadas e estão muito bem de saúde. Vão Sim, ficar em casa fazendo tricô, sabe? Ficar em sim, casa lendo jornal, fazendo palavra cruzada. Gente, o mundo está aí para ser vivido, sim, né? Então, não tem idade, né? Eu acho que as pessoas precisam parar para olhar para essa mudança do mundo também, né? sim. A minha mãe com 60 anos, a minha mãe faleceu muito jovem, faleceu com 61. A minha mãe aparentava, assim, pelo que eu vejo hoje, né, que é praticamente a mesma idade, eu tenho agora do que ela quando faleceu. Ah, eu ao menos acho que eu tenho uma aparência bem mais jovem do que a dela, né? Sim, Mas é que a própria sociedade obrigava que ela tivesse. Então era aquele cabelo sempre preso aqui atrás, assim, sabe? Umas coisas, umas regras de sociedade. A calça jeans a minha mãe foi usar, nossa, um pouco tempo antes, assim, de acabar vindo a óbito. Mas era uma coisa que mulher não usava, né? Que o idoso não usava. Era sim, a calça de tergal. Até hoje tem o idoso que só veste calça de alfaiataria, não veste calça jeans, sim, né? enfim, tem muito, né? Mas esse é muito mais um comportamento do que idade. Sim. Uhum. Isso tem mais a ver com um comportamento do que de fato com a idade que ele tem. Pode o que ele quiser. Mas eu me lembro quando eu era criança, a minha avó tinha ali seus 50 anos e o assunto nos aniversários era o que os meus tios, né, e a minha mãe. Ah, o que que nós vamos fazer com o pai e a mãe? Porque eles já estão idosos, já estão quase indo, e, né, foram a 90 anos e muito bem, né? Sim. A minha avó paterna, desde os 70 anos, comemorando o último aniversário, que foi a 99, né? Então, Ai, que bom que ela festejou bastante. exato, né? Já sempre vai ser o último, tem que juntar, tem que fazer festa, enfim, Sim. né? Mas graças a Deus que isso mudou, né? Que nem meus pais estão com 73 anos, né? E fazem de tudo. A fim do ano estavam lá de servente, de pedreiro, lá erguendo para fazer um pergolado, né? Então, pensa coisa que às vezes a gente não faz, né? Eles estão lá muito bem, obrigado, tomando conta do sítio e Deus o livre, tu chama de idoso, Sim, né? tem Para ver. tempo e tem disposição, né? Tem Sim, tempo e tem exato. disposição. Tem E saúde, né? dinheiro para comprar um material também, porque às vezes que a gente, quando é mais jovem, a gente também não tem, né? É, também tem isso, né? Com Aham. certeza. Sandra, e aquela situação assim, né, em que o idoso acaba erguendo seus próprios muros, né, e de não se permitir fazer ou de sair, como é que a gente pode ajudar a mudar esse mindset aí? O que que a gente precisa também perceber? Que não é só o preconceito do outro com a gente, é o autopreconceito, né? Isso, Nós, mulheres, principalmente, nos boicotamos muito tempo na vida porque a sociedade nos dizia que a gente não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Então, de alguma forma, até para se consolar com a situação, ai, não, mas é que isso não pega bem para a mulher. Tem idoso que ainda está, que acaba murchando, acaba se colocando dentro de uma concha
porque tem medo de se colocar e de ser ridicularizado. E tem medo de muita coisa da vida. Então, assim, ó, aquele idoso que nada pode, ele não consegue se dar conta que neste momento é um momento que ele está livre para viver. Que ele não tem mais compromisso, que ele não tem que estar preocupado em estar dando satisfação, ele não tem mais pai e mãe para dar satisfação, porque Sim, isso é uma coisa que trava muito a gente. Eu e as minhas irmãs, de vez em quando, a gente diz assim, nossa, por que que a mãe nos criou desse jeito, assim, tão cheia de coisa, né? Que a gente queria ser um pouco mais livre para algumas coisas. Hoje, a gente não tem mais os pais para ter que estar dando satisfação, né? sim. Dessa situação. E a gente está mais livre, mas algumas pessoas não conseguem, né? Tu às vezes pergunta, mas por que que é assim? Porque sempre foi assim. A pessoa às Sim. vezes não sabe nem dizer por que é daquele jeito, né? E com isso acabam deixando de viver muitas coisas, porque acabam achando. Quer ver? Uma coisa, uma fala que eu acho assim terrível. Ah, no meu tempo. Oi? Meu tempo é agora? Eu tô Sim. viva, eu tô aqui, esse é o meu tempo, ele ainda é o meu tempo. Talvez quando eu era mais jovem, eu gosto mais da música quando eu era mais jovem, eu gosto mais da música lá dos anos 80, nos 70, anos 80, né? Até porque era um tempo que eu também tinha era mais livre para outras coisas, eu não tinha preocupações, eu curtia, e são músicas que me trazem boas memórias. Mas o meu tempo é agora, eu não posso dizer que esse aqui não é o meu tempo. Sim. Eu tô viva, né? Graças a Deus, se Deus quiser ainda poder incomodar muita gente aí na frente, mas este é o meu tempo. Então, quando a gente começa a ouvir aquilo no meu tempo, mas porque no meu tempo isso era feio. Bom, meu tempo é agora, né? Se tu acha feio, eu não acho feio, para mim tá tudo certo, né? Uhum. Que é outra coisa assim também de um tempo que se vem, onde se tinha que dar muita satisfação para o outro. Hoje isso já está mais livre, as pessoas não estão mais dando tanta bola para a vida do outro, estão mais cada um cuidando da sua vida. Por isso que está tudo mais liberal, né? Por Sim. isso que, graças a Deus, hoje as pessoas estão podendo viver a sua sexualidade plenamente, sem estar se escondendo, né? Às vezes vivem uma vida inteira casados. Sofrimento, né? Hoje um amigo ainda me contou de um senhor vizinho que foi casado por não sei quantos anos, com filhos, com netos, a esposa veio a óbito, ele agora saiu do armário. Eu disse, meu Imagina. Deus, tu pensa o sofrimento dessa pessoa, quantos anos ele na terceira idade foi assumir a sua homossexualidade, Sim. né? Imagina o quanto não sofreu, e daqui a pouco até não fez quem estava em volta sofrer também, Sim. né? Então, o idoso, a pessoa com mais idade, ou eu não sei o que pesa mais, se é o idoso, se é o velho, sabe? Mas as pessoas que têm uma idade mais avançada, elas precisam se dar conta disso, que a vida é delas e que elas não têm que ter tanto preconceito com as coisas novas. A própria questão da tecnologia. Eu não quero mais saber, não quero, não tem. Bom, tudo bem, é um direito teu, mas Sim. não queira dizer que a tecnologia é ruim. Olha nós aqui hoje, né? Meu filho morando lá na Irlanda, o que é que acalma a saudade do meu filho? Viva o WhatsApp. A gente se vê, né? Sim. Antigamente, mal e mal seria um telefone. Hoje a gente se enxerga a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Então, a tecnologia ela tem que ser bem-vinda. Bom, se eu não gosto de lidar é porque eu não gosto, mas eu não posso ir contra ao que é novo, né? E aí também, uma coisa que eu sempre digo para cuidar, para não se tornar um velho chato, né? Mas normalmente o velho chato, ele já foi um novo chato. Ele já foi alguém que já Só tinha uma certa chatice. intensifica, né? Porque daí assim, ó, daí também não quer dar satisfação, aí tá cansado. Vai trabalhar esse humor, vai achar algo que te alimente, algo que te sustente, que te abra para a vida, sabe? Porque para que as pessoas também queiram conviver. Porque às vezes também o idoso reclama, porque eu tô aqui, porque ninguém me visita. Mas a pessoa chega e só ouve queixa, Sim. sabe? Em vez de abrir os braços e dizer que bom que tu veio, para que no outro dia a pessoa queira vir também. Finalmente resolveu vir me ver. Então na próxima vez eu nem vou, já vou lá, já vai estar com aquela cara de ranço. Mas a gente sabe que tem gente bem mais jovem que faz isso também. Por isso que eu digo, Sim. na terceira idade isso só vai aumentar, né? Só vai potencializar, né? Sim. Então, são coisas que a gente precisa se dar conta de que a gente tem que trabalhar na gente, que não é do outro e que eu não posso ser contra o novo. E que este é o meu tempo. Meu tempo é agora. Eu estou aqui ainda. Eu faço parte disso. E se tem alguma coisa que eu acho que está errado, é agora também que eu posso fazer alguma coisa para mudar. Depois eu não posso fazer mais, né? Uhum. E também tem aquelas situações, né, Sandra, que a gente vê, às vezes,
Eu não sei se é um excesso de zelo, se é. Não sei se seria imperícia a palavra correta, né, nessa situação, mas em que a família muitas vezes quer ter um poder, né, sobre o idoso, justificando por ele estar idoso, né, mas muitas vezes essas pessoas são idosas, sim, mas não são incapazes, né, têm condições de tomar conta da sua vida, né. É que esse preconceito, ele está dentro da família. Eu vou contar uma história que eu sempre conto com relação aos meus filhos. Logo que começou essa coisa de fotografar comida, ir no restaurante, fotografar. Eu, como sempre gostei de cozinhar, né? Cozinhava e fotografava. Ai, mãe, que isso? Tá fotografando? Digo, vocês vão ali comer um X, vocês fotografam um X. Não, é X, é hambúrguer, mas é a mesma coisa para mim. Se ali estão fotografando, vocês fotografam o prato no restaurante, porque eu não pode. Ai, mãe, mas olha a tua idade. Isso há uns bons 10 anos atrás. Eu Sim, digo, como assim? E tem idade para eu mostrar o que eu estou fazendo, que eu estou feliz? Tem algum problema com relação a isso? Né? sim. Então, assim, ó, então tu imagina, só que, graças a Deus, assim, ó, eu sou uma pessoa que sempre fui muito posicionada, às vezes até demais, né? Hoje estou aprendendo a ser um pouquinho menos, às vezes, tentando fazer como é que é um sincericídio, né? A minha amiga que diz que às vezes eu cometo uns sincericídios, né? Que eu acabo me Sim. suicidando por ser muito sincera. Mas que eu sempre fui muito posicionada, mas uma pessoa que não tem essa capacidade de resposta, de ser retomada, daqui a pouco vai dizer, ai, é mesmo, é feio, meus filhos estão achando ridículo, eu não vou mais fotografar. Então, assim, ó, a família tem essa coisa desse cuidado que acaba, que a gente faz com os filhos também, acaba abafando às vezes para proteger, Uhum. né? Aí é que vem a importância de nós estarmos muito bem, muito saudáveis emocionalmente, para que a gente consiga dizer, opa, parou, Uhum. sabe? A questão do namoro na terceira idade, né? Sim, Nossa, tem gente, mas Deus se livre. Gente, qual é o problema? Até sim. parece que as pessoas vivas não sentem vontade de ser felizes. O ser humano é pareado. Né? O que sim, eu acho que acontece que a gente mais velho acaba ficando um pouco mais seletivo, qualquer coisa, né? A gente não precisa tanto, talvez, dessa companhia, ou às vezes o contrário, às vezes precisa tanto que pega qualquer porcaria, né? É, E aí a também gente vê, tem. inclusive, os golpes da internet aí, né? Que estão de montão aí, porque a fome é tanta que qualquer coisa serve, né? Como eu digo, quando a gente está com muita fome, qualquer pão seco serve. Então, o importante é que a gente esteja saudável emocionalmente para que a gente consiga dizer, não, só um pouquinho. Até aqui tu veio, mas aqui é a minha vida, daqui eu tomo conta. Uhum. Né? E infelizmente tem uma coisa muito triste que eu vejo bastante, que graças a Deus eu digo que eu criei dois filhos maravilhosos, né? Inclusive o meu filho mais novo, ele me ajuda com os cuidados com a avó, eu tenho a avó dos meus filhos mora comigo, né? Tem Alzheimer, e eu vejo o cuidado que eles têm, o Carlos, quando veio passear também, e de ajudar a dar banho, mas parceirão, né? Então, graças a Deus, eu acho que isso eu consegui fazer bem. Mas eu vejo muito filhos, às vezes, se vingando dos pais. Né? E eu, em consultório, eu ouvi muito isso. Uhum. Ah, pois vai ver agora vai ver. Agora é a minha vez, porque agora quem manda sou eu. Então, assim, ó, alguma coisa que às vezes os pais fizeram que eles não acharam bom, nesse momento vem esse sentimento de vingança. Isso é muito triste. E isso a gente vê bastante, né? Ah, pois é, mas é que eu não podia, agora tu pode. Ah, mas quem te viu, quem te vê, sabe? Sim. Numa confusão de papéis. E, inclusive, tendo a dificuldade para entender que os pais, quando amam os filhos, eles erram também. Mas de um jeito diferente, porque às vezes erram porque sabem resolver daquele jeito, é o jeito que eles sabiam naquele momento, né? O que não quer dizer que eles não possam aprender diferente. E que eu, quando sou vítima disso, eu preciso aprender com isso. E não simplesmente me vingar. Ou Sim. seja, o que aconteceu comigo, eu vou querer revidar agora? Gente, onde é que foi parar a minha maturidade? Né? E assim, ó, por pior que seja o pai e a mãe, me deram a vida. Eles estão aí, se eu não puder ajudar, maltratar também não. Bem ou Né? mal, a gente Maltratar está nesse nunca. lugar, né, Sandra? Porque foi com eles que a gente aprendeu, né? Com Ou, certeza. E é, mais um outro detalhe. Pensa que amanhã o velho é tu. sim,
né? Te coloca nesse lugar. É o que eu digo quando trabalho com relação às pessoas com deficiência. Todo mundo diz, tipo assim, porque é deficiente, e começa a desprezar de agora amanhã. O deficiente pode ser tu. Tem uma dinâmica, inclusive, que eu faço nas empresas, onde eu torno todas as pessoas deficientes, com várias situações onde uma pessoa pode se tornar deficiente da noite para o dia. Sim. Né, um acidente, um AVC, várias coisas na vida que podem me tornar uma pessoa com deficiência. Eu tenho que pensar que amanhã eu pretendo envelhecer mais ainda. Então, Uhum. hoje eu já estou uma semi-idosa aqui, né? Porque eu acho que eu não estou idosa ainda. Eu acho que ainda falta muito. Mas Sim. eu pretendo envelhecer bem mais. Então, eu quero que os meus filhos aprendam comigo como eu quero ser tratada. Né? Então, acho que isso que a gente é o primeiro exemplo. E quem está maltratando um idoso hoje, precisa se dar conta que amanhã ele vai ser o idoso. E aí, o exemplo que ele está dando para os filhos, para a sua família lá, bom, né? Cada um colha. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. Alguma coisa tu vai ter que ter para colher. Se tu não tiver nada, daqui a pouco o que tu vai colher é o abandono, Uhum. né? Que é outra coisa muito comum também, né? Sim. Sandra, também tem aquela situação, né, que às vezes a família quer tanto fazer, retribuir de uma forma amorosa, né, e fazer tanto pelo idoso que ele acaba tendo um despropósito, né? Ele não pode mais cozinhar porque o filho se põe na responsabilidade de manter uma alimentação, né, tem medo que se queime, que se corte, né? Não deixa fazer nenhum servicinho de casa porque vai se machucar, vai cair. Então, às vezes a pessoa tem um pouquinho, né, de dificuldade de realizar algumas tarefas, mas não que ela não possa ou que não consiga fazer, né? O Então, que ela consegue, tem que deixar fazer. exatamente. E dando algumas atividades assim, né, também para a pessoa ter um motivo, né, para seguir e ir se desenvolvendo de certa forma também, né? Sim, tem que ter um motivo para acordar de manhã, como eu digo, né? A Uhum. gente precisa de um motivo para querer viver no outro dia, porque é muito triste. Eu vejo o caso que eu vivo aqui em casa com a avó, com a questão do Alzheimer, que foi assim uma coisa muito rápida. Hoje ela está praticamente dependente, Uhum. mas quando logo que ela veio morar comigo, era ela que secava a louça, ela ajudava a pôr a mesa, ela descascava a batata da maionese, e assim foi indo, a gente foi, conforme não foi dando mais, né? A gente foi tirando, mas hoje ainda eu digo, olha, o sapato, vai lá, tenta colocar. Hoje ainda a gente chegou no Pilates, que a gente faz Pilates junto, eu dei a meinha para ela e tu coloca, se não der. Então ela foi, ela colocou aí um dos pés tinha ficado meio tortinho, ela não estava conseguindo, eu disse, não, pode deixar que eu te ajudo. Mas ela colocou a meia, sabe? Uhum. Então, assim, ó, tem que deixar fazer alguma coisa, porque senão tu fica sem propósito nenhum. E isso também, né? Não pode enterrar uma pessoa dentro de casa, é o que eu acho horrível dos lares, Uhum. né? As pessoas vão para aquele coletivo, né? Aí na idade onde é mais difícil para eles partilharem a intimidade, porque isso foi uma das coisas assim que eu mais senti quando a avó veio morar conosco, porque ela sempre foi muito pudica, muito, né? Cheia assim das vergonhas e coisa. E hoje, de repente, estou eu e tá o neto dando banho nela, Uhum. né? Tu imagina isso para a pessoa estar lá no meio de um coletivo, por melhor que seja o lar, né? Ela vai parar no meio de pessoas totalmente estranhas, sabe? Isso é muito ruim, eu acho. Eu acho que eu me sentiria muito mal, Sim. né? Tanto é que a gente optou que ela ficasse, porque ela é uma pessoa, eu sempre digo, ela é muito tranquila de lidar, é muito querida, né? Mas é algo que a gente precisa se dar conta de que a pessoa mais idosa tem algumas dificuldades com relação aos seus pudores. E a gente tem que respeitar isso também. Então, deixar que ela faça aquilo que ela consegue fazer. Ela ainda consegue ir no banheiro, ela consegue fazer a sua higiene, deixa ela fazendo. Conforme vai vendo que não dá, vai com carinho, vai com jeitinho, que foi o que a gente foi fazendo aqui. A gente foi tomando, a gente não chegou essa parte de hoje eu vou te dar banho, né? Ai, olha, Sim. faltou um cantinho aqui. Ai, deixa eu te virar ali no outro ladinho. E hoje ela já entende, até porque ela tá naquela fase em que daqui a pouco eu boto o creme na mão, ela se passa o creme também, eu boto o creme na mão dela, e às vezes ela fica parada olhando pro creme, sabe? Eu disse, e aí, Val, o que tem que fazer? Pois é, eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, ela disse pra mim, o creme na mão. Eu digo, vamos passar nesse corpo, né? Eu digo pra ela, já quer tanta mordomia que já quer que eu passe no corpo inteiro. Aí ela começa a rir, ela se dá conta e vai passar o creme, Sim. né? Mas
onde ela puder ter autonomia, tem que deixar. Agora, tu imagina para alguém que está saudável, não poder mais fazer. Os meus filhos daqui a pouco dizer, mãe, tu não pode mais viajar, tu não pode mais dirigir 300 quilômetros. Eu acho que eu tenho um troço, né? Eu sei que vai ter uma hora que eu vou ter que parar. Tenho Sim. plena certeza disso, já diminuiu, eu já tendo muito mais online do que em loco, né? Mas eu sei que em algum momento eu vou ter, eu já diminuí bastante, mas sei que um momento eu vou ter que largar. Mas por enquanto ainda não, e eu ainda quero viajar muito a passeio também. Aliás, meu sonho de consumo é motorhome, né? Que eu tenho vontade de pegar o motorhome, sair e fazer toda a costa brasileira. Vou ter que mudar a carteira, né? Porque se é aquela carteira B, não sei se eu passo, mas Hum, nada que eu não eu já tenho, né? Eu posso tentar. é, tipo isso, né? Com certeza. Uhum. Então, né, voltando, né, vamos fazer um link aí de novo com a quiropraxia, né? A gente lembra, né, que a quiropraxia é para quem quer viver melhor, né? E viver melhor muitas vezes significa sair daquela zona de conforto, né? Daquele lugar em que a gente mesmo se coloca, né? Uhum. Então, modificar algumas atitudes também significa se posicionar diferente, né? Entender que a gente tem necessidades diferentes e acolher isso, né? E buscar essa mudança de padrão de pensamento também, né? E como a gente acaba melhorando também a atividade cerebral, né? Conforme a gente vai fazendo a quiropraxia de forma sistemática e manutenção, a gente também acaba identificando, né? Que as pessoas vão modificando também esse padrão mental de uma forma muito sutil, né? Então a gente já sabe, né, por estudos científicos, né, que isso acontece por essa ativação neurológica, né? Então, essa ativação que a quiropraxia, de uma forma mecânica, nos proporciona, né? Essa reconexão, né? Aumenta essa neurogênese, enfim. Então, a gente Tá acaba conseguindo também. se movimentar melhor, né? Só o fato de se movimentar sem Sim, dores te dá um outro desejo de vida, né? Se sim, movimentar com dor é algo terrível, sim, o né? ânimo vai lá para baixo, né? A gente já. Eu sempre brinco, né? O pior erro que a gente faz, né, em relação à coluna é quando tá com dor é ficar parado esperando passar, né? Porque, na verdade, a gente precisa do movimento, né, para trazer esse fluxo sanguíneo e a regeneração para as estruturas que estão machucadas. Hoje em dia, a gente vê muito pouco, né, os médicos, os ortopedistas mandando usar uma tipoia. Claro, se é um caso de uma fratura, tem que pôr, não tem Sim. outra saída, né? Mas antes era uma tendinite, uma síndrome do punho, do túnel do carpo, já Uhum. pá. E às Eu vezes até engessei gesso. umas 3 vezes esse É, braço por causa da tendinite. imagina. Hoje em dia, quanto mais tu uh, paralisa uma situação inflamada, mais aquilo evolui e fica um tecido fibroso, perde movimento, né? Então, graças a Deus que a medicina também evoluiu nisso, né? E vai nos auxiliando. Mas muitas vezes a pessoa precisa dar uma caminhadinha, fazer um alongamento, né? Trazer essa circulação para movimentar aquela região e as coisas já vão se reorganizando também, né? Sabe uma coisa que eu acho muito importante, Cleide, que vocês fazem, é Hum, quando vocês ajudam o paciente na resiliência, tá? sim, Porque assim, ó, resiliência, eu sempre digo que ela é o poder mágico do humano, né? E o humano não se dá conta, porque nós humanos, nós temos essa capacidade de parar e pensar assim, oi, e agora, o que que eu faço com isso que está aqui? Né? sim. E isso, depois que faz 30, que a gente fez 30, Hum, né? Eu vou fazer, vai fazer 30 que eu fiz 30, né? Então, depois que faz 30 que a gente fez 30, algumas coisas começam a se complicar nessa questão do movimento. Né? sim, E eu preciso ser resiliente, eu preciso me dar conta que o meu corpo não é mais o corpo de 30 anos atrás e que eu vou ter que tomar cuidado. Eu, por sim, exemplo, andei de salto alto uma vida inteira, tu lembra disso? Eu acordava com sim, salto 15, dormia com salto 15, fazia faxina com salto 15, até que acabei com 2 neuromas de morte em cada pé, né? E sim, aí, o que que tu vai fazer? Nessa hora, essa orientação que vem de vocês, não, vamos trocar o sapato, sabe? Isso pode ajudar a não chegar num caso cirúrgico
sim, quando eu consigo ser resiliente, né? Quando eu não entro aquilo que eu falei hoje no meu vídeo de hoje, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, quando eu não fico nessa de não querer mudar, né? Que vocês trazem essas orientações que conseguem nos auxiliar a ter uma manutenção desse corpo. Porque a sim, gente precisa se dar conta disso. Quando as pessoas perguntam, como é que teve 2 neurônios em cada pé de goiaba? Porque eu usei mal? sim. Ponto. Uhum. Usei mal e agora eu tenho que colher as consequências. Eu vou ficar chorando? Não, minha nora levou uma mala de sapato embora, sapato praticamente sem usar, porque eu não posso mais usar salto alto e bico fino. Estou usando coturno, Nova coturno de moda. saltão. E me achei jovem, bota um coletinho, bota uma polana, e me achei ainda até mais jovem, sabe? Sim. É resiliência. Então, quando Uhum. vocês trazem para a gente esses conselhos do que dá para mudar, né? Isso faz diferença, porque isso é outra coisa também que não se via nos profissionais antes. O médico Sim, baixava a cabeça, fazia isso. Hoje não, hoje tem essa coisa de conversar, de explicar. E isso tu faz muito bem, de explicar, de dizer por sim, que que aquilo está acontecendo, né? Só que quem tá escutar o outro precisa ouvir também, né? sim. Não dá para Hoje, ser velho turrão, precisa sim. escutar. Hoje ainda eu fui atender uma paciente, né, uma idosa, e ela me contando, né, que ela estava bem melhor, que as dores dela tinham, né, desaparecido, que ela andava bem animada, mas tu vê que caiu, machucou o braço, né? Daí eu disse, mas como é que foi esse tombo? Me explica. Ela, não sei, eu caí, não sei, quando eu vi já estava no chão. Eu disse, o que que a senhora estava usando no pé? Eu estava usando um chinelinho. Eu disse, então, o chinelo é muito fácil de escorregar do pé, tem que cuidar, né? A senhora tem que sempre buscar um sapatinho que fique bem preso no pé, fechadinho no calcanhar, ainda mais com esse frio. O pé fica gelado, a gente perde sensibilidade, né? Em vez de usar uma pantufinha, pega um sapatinho de pelo, mas todo fechadinho, uma botinha, né? Vai ficar Que mais, fique firme no pé, né? fica firme no pé, que não vai soltar, né? Tira os tapetinhos de dentro de casa para não ter obstáculos, né? E ela, até o meu velho não gosta mesmo dos tapetes, fica me xingando. Eu disse, então, já Casa aproveita, cheia de né? obstáculo, com mesinha no chão, né? Foi a Isso. primeira coisa aqui. A minha casa virou um salão, assim, é sem nada no meio para que Uhum. possa ter liberdade, né? E eu sei Sim, que eu digo, agora é para a avó, mas daqui a pouco é para mim também, né? sim, com certeza. É a gente se dando conta, né, de preparar esses ambientes também para esse momento, né, para quando vai envelhecer, não ficar lá fazendo correrio dentro de casa para conseguir ir de uma peça para outra, né, ter que ficar se desviando, às vezes já perde equilíbrio, já favorece a cair, né. Então, isso também é importante a gente olhar, né, e se dar conta também, né. Com certeza. Ô, Sandra, e se alguém quiser fazer atendimento contigo, como é que faz? Eu peço que me envie mensagem no Instagram, né? E eu retorno. E o que que eu normalmente faço com as pessoas? Eu faço um primeiro atendimento só de escuta, onde eu inclusive nem cobro, por quê? Nem sempre a demanda é para mim. Uhum, Né? Então, às vezes a demanda é para um psicólogo, é outro tipo de demanda, mas eu escuto até para fazer algum encaminhamento. Aí sim, se a pessoa entender, se eu consigo perceber essa demanda para o tipo de atendimento que eu faço, aí então a gente conversa, né? E eu faço atendimento via WhatsApp por chamada de vídeo. Tá? É bem legal, bem tranquilo, simples, tem né? dado muito certo, porque tu consegue é o olho no olho, sabe? Então é Uhum, muito legal, né? Barateia o custo também, isso é outra coisa para que tu possa atender muito mais pessoas do que o deslocamento, né? Então isso sim. favorece assim muitas coisas e tem E dado um tempo, né? resultado assim, tem dado um resultado muito bom, né? Muito Uhum, tranquilo. Às vezes algumas pessoas um pouco impacientes que já chegam um pouquinho antes, como não tem sala de espera, às vezes começam a mandar mensagem, né? E sim, aí tu tem que fazer a pessoa esperar um pouquinho e entender que tu também não pode, às vezes, terminar um atendimento, sabe, no seco. Tu sim. precisa finalizar, né? Claro que faz parte da terapia tu também conseguir finalizar.
Mas tudo coisas que a gente vai aprendendo a lidar com essa nova tecnologia, mas que dá muito certo, né, para professores, para orientações para professores, para adaptação dentro de sala de aula. Eu tenho feito palestras online também, eu tenho feito treinamentos de RH pelo Ah, Zoom, legal. né? Daí, quando a empresa tem o Zoom, eu faço treinamentos de RH, né, toda uma capacitação. Prefiro presencial, porque eu gosto muito das dinâmicas, mas mesmo no online eu faço algumas, consigo fazer algumas dinâmicas para se colocar no lugar do outro. Eu acho que não tem como tu fazer qualquer treinamento, qualquer capacitação de sensibilização, de conscientização, sem trabalhar a empatia. E aí tu precisa de alguma dinâmica que coloque no lugar do outro. Sim. Mas funciona bem, sabe? Bem legal. É só me mandar mensagem ali pelo Instagram que eu respondo e aí passo o WhatsApp para a gente fazer o atendimento. Uhum. Bem tranquilo. Show. Sandra, nosso tempo já está quase, temos 10 Aí. minutinhos aí, tá? Então, o que que tu deixa, assim, de mensagem para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir em relação aí à terceira idade, a preconceito, autopreconceito, enfim. Para os jovens, né, eu deixo um recadinho assim, ó, amanhã o idoso é tu, né? Então pensa bem como que tu vai tratar os teus idosos, né? Porque os que estão vindo atrás de ti estão vendo isso, tu vai receber, né? Muito provavelmente a mesma coisa, é o exemplo que educa. Para quem já está assim, para quem já fez 30 ou mais de 30 que fez 30, ocupe a cabeça. Busque coisas novas, busque grupos, busque um atendimento. Se sente que está rançoso, vai se melhorar. É preciso aproveitar este tempo. Pensa que nós estamos vivendo um tempo hoje onde as pessoas conseguem se aposentar, ter o seu ganho, né? E Uhum. não ter compromisso. Né? Então, Sim. esse é o momento de viver plenamente, por isso, esse jargão de melhor idade. Dói aqui, dói ali. Mas se a gente vai parar para a verdade, a gente sempre tem alguma dor na vida, né? Porque não é tão fácil assim, sempre a gente está lidando com alguma coisa. E dor não é Esse é mérito o do ponto. idoso, né, Sandra? Não, é isso que eu Todo estou mundo, dizendo, né? sempre tem alguma coisa. É. Mas é importante saber que tem que ir para a rua viver. Não dá para se isolar. E assim, ó, se quer que venham te visitar, não seja um idoso chato. Receba bem, abra os braços, receba para que as pessoas queiram voltar. Né? Isso é muito importante. Não ser um idoso chato também, né? Então, cuida bastante isso. E se o teu idoso tá chato, vai ver por que que ele tá chato daqui a pouco, tentar conversar e tentar mudar esse humor. Porque às vezes também acontece de estar entrando numa depressão aí. Né? Então, são coisas também que se precisa ter um cuidado. Mas se não estiver, se não tiver um motivo para acordar amanhã de manhã, aí eu tô com a porta escancarada para qualquer depressão entrar, né? Não, Então, e às vezes também é um detalhe na rotina que incomoda muito a pessoa e que ela não tem coragem de falar, né? E que é algo muito simples de se resolver, né? Mas aí também vai de ter esse momento de escuta, né, com o idoso, de se perceber com certeza. o que está incomodando, né? E achar um É, jeito de mas isso tu melhorar. sabe que não é nem só do idoso, eu digo que as pessoas precisam aprender a cacarejar, né? Eu tinha uma Ah, com professora que ela certeza. dizia assim, ó, que ovo de galinha vende porque a galinha cacareja, o de pato é maior, muito mais nutritivo e não vende porque o pato bota o ovo quieto. E isso acontece com as pessoas, sabe? Ai, será que não vão lembrar do meu aniversário? Será que vão lembrar de mim? Já diz, ó, tal dia é meu aniversário, o que que nós vamos fazer? Cacareja, diz o que que tu quer. Né? Sim. Claro, eu sei que não é qualquer um que consegue, mas começa a fazer o exercício nas pequenas coisas, de dizer, olha, não gostei, olha, eu acho que não está legal. Tem que se posicionar. Esse é um momento agora onde a gente está muito mais livre para fazer isso do que antes, quando a gente tinha que dar satisfação para 300 pessoas, Sim. né? Então, esse é um momento muito mais propício para que a gente possa se libertar. E assim, ó, procure um bom terapeuta, né? Isso sempre vai ajudar. Quem tiver condições, busca um bom terapeuta. E assim, ó, hoje não é só particular, não. Tem nos postos de saúde. Tá? Eu tenho Sim. visto trabalhos em postos de saúde. Aqui no Imbé, por exemplo, tem um centro da terceira idade que tem tudo. Tem ginástica, tem pilates, tem aquele jogo que eu nem sabia como é um vôlei adaptado. Eu não sei como é que é o nome agora, não me lembro Também ali. não Que eu até sei. quero ver se eu vou lá ver depois que o meu pé melhorar, que agora ainda não posso. Né? Mas tem que procurar conviver, tem que procurar ir à vida. Né? E não ficar resmungando, porque daí não vai. Aí vai ficar velho mesmo. Aí velho mofa, né? E aí fica complicado. Não dá para mofar. Sim, sim. O negócio é não deixar mofar.
Sandra, diz aí pro pessoal como é que é o teu Instagram e o teu canal do YouTube, para quem quiser te seguir, acompanhar as tuas postagens. E meu Instagram é sandrabueno.incluir, no Instagram. Uhum. No Facebook eu tô Sandra Bueno, mas eu tô tendo que resolver o Facebook porque eu não tenho mais lugar para amigos, eu tô lá tirando, vendo gente que dá para tirar, que não tem mais conta, mas eu tô... E daí vem o aviso que bate nos 5.000, eu não sei mais o que fazer, porque ele já virou muito mais comercial do que pessoal, Sim, tô resolvendo isso. E o meu canal no YouTube é Sandra Bueno Descomplica. É bem fácil de achar, se puser Sandra Bueno Descomplica, ele já aparece ali. Estou esperando maravilha. todo mundo aprendendo a fazer o comercial. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, aciona o sininho. É isso Estou aí. aprendendo, estou aprendendo. Eu também estou precisando de inscritos no meu Sempre canal tem. para a gente poder fazer ao vivo lá também, né? Isso aí, isso aí. Senão a gente vai mantendo aqui no Instagram. Mas eu quero aproveitar a deixa, né? Essa live já está acabando. Para quem está chegando agora, vai ficar salvo no feed. Leva uns minutinhos aí assim que termina a live para ficar disponível para ficar no feed ali para vocês assistir a qualquer momento, tá? Amanhã eu já consigo postar no YouTube também, então podem escolher onde assistir. Compartilhem também com os seus amigos, familiares, né? Eu acho que é um assunto bem pertinente e importante aí para várias famílias, né? E a gente pode estar auxiliando aí várias pessoas. Se ficou alguma dúvida, podem chamar no direct, tanto eu quanto a Sandra, a gente vai respondendo, né? À medida que for surgindo aí as dúvidas. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, especialmente da Sandra, né, por estar aqui Eu que agradeço. doando o seu tempo, né, uma honra, amiga, estar aí contigo, tendo essa conversa. A gente tem que marcar de se ver presencialmente, né, agora já deu. Dia 11 eu estou indo fazer palestra na Casa Espírita. Ah, então, vamos Então, ver se a gente combinar vai. isso aí, vamos alinhar, tá. Então tá, pessoal, valeu, muito obrigada por tudo. Eu que te Sigam agradeço. aí os canais, todas as quartas, então, às 20h30 vai ter live aqui no meu Instagram, por enquanto. Semana que vem a gente vai estar conversando com a educadora física Kátia Kuhn, é uma personalidade aqui em São Leopoldo já, né? Ela vai estar conversando sobre como a quiropraxia auxiliou ela vai nos trazer os conhecimentos aí de alongamentos, yoga, meditação, como que pode nos auxiliar, né, e no dia a dia, tá bom? Então tá, valeu, encerrando, boa noite a todos, bom Boa descanso, noite, gratidão a todos. até mais.